Traz aqui na Rádio Bandeirantes conosco ao vivo o secretário municipal de Educação de São Paulo, Bruno Caetano. Secretário, bom dia, tudo bom? Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de São Paulo começa a pensar na possibilidade de deixar para que os pais optem por mandar ou não os filhos presencialmente para as escolas quando as aulas voltarem, secretário? Thaís, na verdade, esse é um direito que as famílias terão de qualquer forma, né? Porque a legislação permite aos alunos faltarem, dependendo do ciclo, até 25% do período, né? Então, as famílias que eventualmente não quiserem levar os seus filhos no retorno às aulas, elas poderão fazer uso, por exemplo, dessa espécie de bolsão de faltas, né? Então, esse retorno, como a gente teve um ano letivo muito curtinho no começo do ano, praticamente 2 semanas de aulas apenas antes de fecharmos as escolas, então esse retorno ele será facultativo às famílias em qualquer hipótese, por essa razão que eu mencionei a você, né? Nós estamos trabalhando junto aos conselhos de educação, ao Conselho Municipal, ao Estadual e eventualmente até junto ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional, para que essa questão seja normalizada, né? Para que os conselhos possam indicar essa possibilidade da facultatividade no retorno às aulas, uma vez que as famílias já têm essa possibilidade, utilizando-se aí das faltas regulamentares previstas na legislação atual. Existe uma data que está sendo trabalhada, secretário, para a volta das aulas presenciais, assim? Essa questão do início de setembro ainda está mantida ou o senhor acredita que a gente pode ter uma mudança ainda no calendário? Pedro, existe uma data indicativa, né? Tenho dito aqui em reuniões que faço todos os dias com professores, diretores de escola, né? Já foram... e essas reuniões diárias são transmitidas, inclusive, ao vivo pela internet, já tem aí quase 300, 400 mil visualizações dessas reuniões. Tenho dito que há uma mera indicação da data de 8 de setembro, mas essa data precisa ser confirmada pela saúde. E nós vamos ter uma boa indicação se essa data será mantida ou não, já a partir da próxima semana, uma vez que o Estado de São Paulo, segundo o plano do governador João Dória, a gente tem que respeitar os 28 dias do estado todo na chamada fase amarela, né? Então, se lá por dia 8, 7 de agosto a gente não tiver com o estado todo na faixa amarela, essa data vai se postergando até que todo mundo chegue na fase amarela do Plano São Paulo. Nesse momento, essa possibilidade da data de 8 de setembro está mais distante, aparentemente, não está, secretário? Sim, a gente tem acompanhado, né, com o prefeito Bruno Covas, com o secretário Edson Aparecido, secretário da Saúde aqui da capital. A gente tem ainda algumas cidades e algumas regiões do estado de São Paulo sequer na fase laranja, ainda na fase vermelha. Então essas regiões teriam pouco mais de 1 semana e meia para pular do vermelho para o amarelo. É bastante improvável que isso aconteça. Então, mantidas as regras gerais do Plano São Paulo, que estabelece essa estabilidade de 28 dias para todo o estado de São Paulo na fase amarela, é pouco provável que no dia 8 de setembro a gente tenha essa condição indicada pela saúde estabelecida. A Prefeitura de São Paulo não cogita a possibilidade de pleitear a possibilidade de que São Paulo tenha essa data mantida? Acho que há uma probabilidade maior de que essa regra das semanas em amarelo seja cumprida pela cidade do que pelo estado. São Paulo não poderia fazer isso sozinha, secretário? Thaís, o prefeito Bruno Covas tem dito que assim como fechamos as escolas por orientação da saúde, nós só vamos poder reabri-las quando a saúde entender seguro, né? A gente já viu exemplos mundo afora de retornos prematuros, né? Então a gente teve, por exemplo, na França, casos em que as escolas foram reabertas e depois tiveram que ser fechadas. A gente teve recentemente, na semana passada ainda, na África do Sul, né, retorno de escolas, e as escolas na semana seguinte foram fechadas novamente, né? O prefeito Bruno Covas tem dito que ele vai pleitear sim o retorno das aulas na cidade de São Paulo quando a saúde municipal entender ser seguro para as famílias, para os professores, para toda a sociedade voltarmos, né, quando essa segurança for dada pela saúde. Todos os especialistas, Thaís, apontam que
se não faltou respirador na cidade de São Paulo, se não faltou leito, isso se deu, sobretudo, pela ampliação de leitos de UTI, da capacidade de atendimento, mas também pelo fechamento das escolas, né? Nós fechamos as escolas lá em meados de março, isso permitiu uma redução brutal na circulação das pessoas na cidade de São Paulo. A gente tem só na rede municipal 1 milhão de alunos, a rede estadual tem outro 1 milhão de alunos, a rede privada, sem contar as universidades, a gente tem mais 500 mil alunos, então são quase 3 milhões de alunos circulando todos os dias com seus familiares na cidade de São Paulo. Então, o fechamento das escolas foi importante para a gente conseguir manter os indicadores de saúde nunca no vermelho, né? Os leitos de UTI aqui na cidade sempre disponíveis, e vamos retornar também quando essa tranquilidade puder ser atendida. Mas a Secretaria com isso não para, a gente continua ampliando os acessos das crianças ao ensino à distância. Ainda nessa semana a gente começa a distribuir, Thaís e Pedro, o Trilhas de Aprendizagem 2, que é um livro elaborado pela área pedagógica da Secretaria de Educação, com atividades, conteúdos, com os pais podendo aí participar mais também da educação dos seus filhos. Esses livros começam a ser distribuídos nessa semana, já nas nossas escolas, para que as famílias possam retirar conforme o contato da escola, né, para que não haja fila, para que não haja aglomeração. As escolas vão fazer aí períodos por turma, né, por série, por ano, para que as famílias possam retirar esses livros, uma nova versão aí da estratégia da prefeitura, que é baseada no ensino, em primeiro lugar, offline, porque nem todo mundo ainda tem acesso à internet, e para aqueles que têm o suporte do computador, do plano de dados, ainda podem continuar a fazer aí o estudo pela internet, Pedro. Secretário, essa decisão de mandar o filho ou não para a escola é muito mais confortável para quem tem filho no ensino privado, né? No ensino particular, porque provavelmente, porque pode pagar a escola, pode pagar alguém também para ficar com o filho em casa. Quem tem filho no serviço público, normalmente não tem condição ali de pagar o ensino para o filho, não vai ter condição de pagar alguém para ficar com o filho, uma vez que as atividades estão retornando, né? Nós estamos tendo um leque cada vez maior de atividades voltando, então as pessoas estão indo trabalhar. De alguma forma, a rede pública de ensino aqui de São Paulo está sofrendo uma pressão para o retorno às aulas, pais e mães que precisam ir trabalhar e não tem com quem deixar os filhos? Pedro, a gente compreende essa questão, né? O prefeito Bruno Covas tem, inclusive, apreciado nos protocolos de retorno das diversas atividades econômicas a questão do resguardo da mãe trabalhadora, do pai trabalhador, que sobretudo aqueles que têm filhos em idades que não têm autonomia para permanecer em suas residências sozinhos, né? Então, os protocolos dos diversos setores comerciais, industriais, têm levado isso em conta, né? Como nenhum setor ainda voltou 100%, é possível que os empreendedores, né, que o patrão possa garantir o emprego da mãe e do pai trabalhador, que não pode deixar o seu filho em casa sozinho, e retornar com aqueles trabalhadores que não têm filhos nessa idade menor, né? Então, isso tem sido levado em conta pela Prefeitura de São Paulo nessa situação. Então, nós aqui não vamos ceder a nenhum tipo de pressão, né? Seja econômica, seja política, para o retorno às aulas. O prefeito Covas tem sido muito cuidadoso em garantir o retorno das aulas por uma única voz, que é a voz da saúde pública. Sim, e assim vai ser até o final. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta. Algumas cidades têm, por exemplo, o Rio de Janeiro, sinalizado com a volta antecipada das aulas na rede privada e não colocam ainda uma data para a volta das aulas na rede pública. Como gestor da área de ensino, o que o senhor acha dessa possibilidade, secretário? O entendimento da Prefeitura de São Paulo e do governo do Estado é de que ensino público e privado retornem juntos, porque o impacto da circulação de pessoas na cidade independe da rede. E o vírus também não escolhe aluno da rede privada ou da rede pública. O vírus ataca a todos, como já ficou claro aí nas últimas pesquisas, nos levantamentos. Então, quando houver segurança, haverá uma segurança para todos e não para uma parte das crianças. Então, paramos juntos. A ideia da Prefeitura de São Paulo é retornarmos todos juntos. Secretário Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, Bruno Caetano, conversou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima, secretário.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Thaís. Um abraço a todos os ouvintes da Bandeirantes.